Eu falo diretamente da cidade de Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio, aqui do Palácio das Águias, onde morreu nesta manhã de segunda-feira o prefeito da cidade do PDT, José Bonifácio Novelino. José Bonifácio lutava há cerca de 3 anos contra um câncer. Ele morreu em casa por volta das 5h30 da manhã. Autoridades, vereadores, entre outras do estado, lamentaram aí a morte do prefeito José Bonifácio durante a manhã desta segunda-feira, que pegou todos de surpresa. Neste momento, o corpo do prefeito José Bonifácio deve chegar daqui a pouco aqui no Palácio das Águias, onde será velado. Às 15 horas será levado para a matriz Nossa Senhora da Assunção, onde haverá uma missa de corpo presente. E às 16 horas, o prefeito José Bonifácio será sepultado no cemitério aqui no centro da cidade, Santa Isabel. Amigos, parentes, funcionários da prefeitura estão todos desolados com a perda do prefeito José Bonifácio. A nossa equipe de jornalismo conversou com várias autoridades, secretário de saúde, ex-deputado estadual, presidente da Câmara de Cabo Frio, Miguel Alencar, vereadores e, entre outros, amigos que fizeram parte, não só do trabalho com José Bonifácio, mas também da história de quem era José Bonifácio na cidade de Cabo Frio. Hoje a cidade de Cabo Frio está perdendo um dos seus maiores líderes políticos, maior representatividade política que a cidade já teve, né? O prefeito Bonifácio está na vida pública desde os anos 70, anos 60. Então, uma referência para todos nós que vivemos em Cabo Frio. Já é prefeito por 3 mandatos, vereador, foi deputado estadual. Então, sempre esteve na vida pública, com muita dignidade, muita honra. Então, o seu legado é um legado que eu, como pessoa, como ser humano, quero levar para a vida como um todo. E tenho certeza que a cidade de Cabo Frio toda vai levar esse legado para toda a sua história. Primeiramente, bom dia a todos. Hoje é um momento de luto para a nossa cidade. Perdemos o nosso líder, José Bonifácio tem uma história linda política na nossa cidade, um exemplo a ser seguido. A minha relação com ele sempre foi uma relação muito harmoniosa. Sempre admirei muito a vida pública, o homem José Bonifácio, e essa admiração vai permanecer para sempre. Fica a dor, fica a saudade, a tristeza da perda de um líder, um ícone, um referencial ético, moral, mas alguém que lutou bravamente pela vida, que não se rendeu em instante algum. O Zé se foi sorrindo. Vai deixar muita saudade, né, Jane? Deixa saudade, mas acima de tudo deixa um grande legado, uma grande história. Era um irmão, um amigo há mais de 35 anos, conheci ainda no começo, quando o PDT começou a se formar, homem leal, amigo do povo, gostava muito da sua gente aqui de Cabo Frio, do estado e do Brasil. É uma perda, é um pedaço da gente que está indo embora. Como que você recebeu essa notícia? Já esperava um pouquinho, porque ele estava doente já há algum tempo, ele guerreava contra a luta, lutava contra a morte, mas tem uma hora que não aguentou mais. Então, está nos encantando. A perda de Zé vai afetar muito a política do Estado, né? Claro, são perdas que não se substituem jamais. Deixa uma lacuna muito grande, porque ele demonstrou todo o tempo, da sua coragem, da sua determinação e quanto ele tem o carinho pela cidade. Então, o que eu deixo, na verdade, é que eu sinto muita saudade, vai mexer no tabuleiro político, mas ele era um homem do diálogo, em que a última oportunidade que nós tivemos, que eu tive aqui em Cabo Frio, ele fez questão, sabia que eu estava na cidade, ele foi na casa da minha filha e lá nós conversamos sobre sucessão. Nós conversamos muito sobre política, sobre o papel de cada um de nós, e ele dizia que agora eu vou ficar apenas ajudando a que outros possam estar na prefeitura, eu não vou concorrer. Minha vida pública em 1992. Eu, vereador, Zé Bonifácio, prefeito. Ele foi eleito no PDT e eu também. Nós começamos, e eu comecei com ele prefeito. Fui presidente da Câmara e sempre com apoio de Zé Bonifácio. Depois tivemos algumas divergências políticas, mas não pessoal.
né? Zé Bonifácio foi uma pessoa que deixou esse legado de realizador, de um homem sério, apaixonado por Cabo Frio, apaixonado, e mais do que isso, né? Eu pude, em vida, como prefeito, ele em vida, fazer uma homenagem. Eu coloquei o nome de uma escola, no nome de José Bonifácio Ferreira Novelino. Fiz essa homenagem a esse cabo-friense, que com divergências políticas, mas pode ter certeza, um homem que amou essa cidade como poucos. Sábado eu estava aqui em Cabo Frio, visitando Bonifácio. Bonifácio estava lúcido, conversamos, sorriu e acho que perdem todos. Perde o PDT pela sua liderança, perde o Estado do Rio de Janeiro, perde Cabo Frio. Bonifácio foi prefeito por 3 mandatos, prefeito de Arraial de Cabo, deputado estadual, secretário de Pesca. Então, acho que esteve atuando na resistência, entendeu de fazer uma política voltada para o bem-estar do povo. Então, nós perdemos um querido companheiro, um político honrado e, sem dúvida nenhuma, seus amigos e seus familiares perdem um ente querido. Bonifácio, desde quando era muito pequeno, meu pai já fez parte do grupo político, foi vice-prefeito de Zé, tem uma história junto. E o Zé é um grande líder estadual. Zé não é somente resumido a Cabo Frio. Zé é reconhecido nacionalmente e estadualmente. Então, ele é conhecido como um homem incorruptível, de resiliência, lutou bravamente no câncer. E acho que pode ser um pouco de exemplo para essa garotada, essa juventude. As pessoas que entram na política hoje têm que ter Zé Bonifácio como um grande espelho. Um exemplo de provar para todo o meio político, para toda a classe política, que sempre foi uma classe desacreditada no país inteiro, que é possível se fazer política com integridade, com honestidade. Deixa esse legado para as gerações que virão e para as gerações que não os conheceu. Então ele prova isso e deixa isso como uma referência dos seus mandatos e da sua vida pública de 50 anos. Nossa história data de 52 anos, começou em 1972. Nós chegamos à Câmara Municipal, 2 vereadores jovens, que em seguida começamos a lutar pelo mesmo espaço, por um espaço que seria no futuro chegar à Prefeitura de Cabo Frio. Lutamos muito, brigamos, defendemos teses diferentes, ideologias diferentes, mas uma coisa pautou, a sinceridade e o respeito. Zé Bonifácio para a nossa população, foi para a nossa população o esteio anticorrupção, o esteio das necessidades das coisas corretas, das coisas verdadeiras. Ele rompeu o tempo, esse tempo difícil de hoje, em que você vê a corrupção aí expandir-se, lastrar-se, ele conseguiu sair ileso. Olha só que coisa maravilhosa. Perda irreparável. Um político marcado pela dignidade, pela decência, pela moral, empreendedor. Vemos a ponte aí, lá do primeiro governo dele, e várias coisas que ele fez pela cidade, principalmente pela educação. Zezinho era um grande companheiro, né? Zezinho trabalhou com meu pai no governo do estado, foram também do mesmo partido, do PDT, partido que todos nós começamos, de origem trabalhista. Por acaso, eu já estaria em Cabo Frio hoje para uma entrevista que eu vim conceder quando soube do ocorrido e fiz questão de vir aqui dar um abraço na família, dar um abraço nos amigos. É uma grande perda para todos nós. Tem algumas pessoas que, quando vão embora, parece que carregam consigo uma parte da história, né? Zezinho é uma delas e por isso eu fiz questão de estar aqui hoje. Olha, primeiro, para mim é muito duro, né, esse dia de hoje. Todos nós, infelizmente, sabíamos, né, do processo que ele tinha, da luta grande que ele tinha contra a doença, mas eu sempre alimentei a perspectiva que ele sempre foi um guerreiro. E eu estou aqui em caráter pessoal, em primeiro lugar, né, como amigo de mais de 35 anos, que eu conheci ele ainda no PDT, na convivência, na experiência, uma pessoa que sempre estaria ali para fazer composição, para estabelecer o diálogo. É uma pessoa que tinha uma característica muito especial, que era saber ouvir.
Zezinho era uma pessoa que sabia ouvir. Isso na política é muito importante no momento, às vezes, que há atritos, que há muito extremismo. O Zezinho era exatamente essa característica. A nossa relação sempre foi com muito respeito, né? A pessoa do José Bonifácio. Inclusive, nós estamos aqui agora justamente para prestar essa condolência, essa última homenagem à pessoa do José Bonifácio. Deixar bem claro que a gente sempre foi oposição à pessoa do prefeito, não à pessoa do ser humano. A gente sempre teve oração, sempre prestando a torcida para que ele pudesse melhorar, sempre brigamos para que ele pudesse se afastar da prefeitura para poder cuidar bem da saúde junto com a sua família. Então esse é um momento de muita tristeza e de muita perda para a nossa cidade. Exatamente, Glauber. Vai deixar, né, um sentimento de perda muito grande, perda irreparável, né, para todos nós que o conheciam, que eram amigos. Vai deixar, né, um sentimento muito grande de perda também para a sociedade cabofriense, porque Zé tem uma representatividade muito grande, né, pelo exemplo de correição, exemplo de dedicação, exemplo de amor à cidade. Então, esse é um legado muito marcante que ele vai deixar para todos nós. Eu quero pedir desculpa porque eu estou muito emocionado, é um momento que eu nunca passei na vida. E, assim, Zé é uma referência para mim, uma referência para a minha geração. É uma perda muito grande. A gente fica nessa situação difícil, mas eu também preciso dizer que Zé tem um legado muito grande. E eu estou me esforçando ao máximo para dar entrevista, para falar, porque a gente tem que defender esse legado de Zé. A gente tem que dizer que ele é uma referência para uma geração de político, a geração que eu faço parte, que dá sim para fazer política com honestidade, dá sim para a gente pensar e amar a nossa cidade e ao mesmo tempo ser político, né? A gente está vivendo um momento tão difícil na política do Brasil que está tudo sendo passado a limpo, todo mundo colocando os políticos como bandido, como referências ruins. Mais tempo. Eu realmente conheci Zé Bonifácio de perto do meu mandato para cá, esse meu segundo mandato para cá. E confesso a vocês que entrei no meu segundo mandato em 2020 entendendo que necessitaria, por eu não ter um bom relacionamento, amizade, abertura no governo, eu entendi que eu seria oposição, mas o José Bonifácio, na época, me quebrou, entendendo, admirando meu trabalho e abrindo as portas da prefeitura para que me deixasse trabalhar políticas públicas para garantir o direito das mulheres, que foi quando eu cheguei no gabinete dele, que eu me recordo, e falei para ele que eu precisaria de uma casa para fazer o CEAM em Tamoios, que seria a casa de acolhimento à mulher que sofria violência. Ele foi sensível à causa. Meu segundo momento com ele foi fazê-lo entender a necessidade de fazer um projeto de lei da distribuição de absorventes para Cabo Frio, para as escolas municipais. Hoje, mais de 9.000 alunas recebem o absorvente, que foi através do mandato do José Bonifácio, junto ao mandato da vereadora Codesso, e isso fez com que eu o admirasse e construíssemos o carinho que todos sabem que eu tinha muito a José Bonifácio. Triste, mas eu também com a certeza de que Zezinho deixa um grande legado. O legado de poder mostrar que é possível ser político, né? É possível fazer uma política com seriedade, com honestidade, com cuidado com a coisa pública, com cuidado principalmente com os mais carentes, com a educação, com a saúde, buscando com olhar para os mais necessitados, né? Para aquela minoria, para aquele invisível. O Bonifácio tinha isso, de olhar o invisível, de olhar o mais necessitado, de olhar aquela pessoa que precisava mais dele. E isso conforta a gente. O Bonifácio morreu em paz, morreu tranquilo. Até semana passada ele estava despachando, assinando, conversando. E ele dizia sempre o seguinte: Mirinha, eu não quero sentir dor. Ele não sentiu dor. Eu quero, então ele morreu com tranquilidade e fica aí o legado dele, o legado principalmente para as pessoas mais jovens. Eu estou filiado hoje ao PT, mas a minha história no PDT, e eu gosto de ser visualizado como alguém do PDT, uma história
na qual eu aprendi, como você falou muito bem, acho que o Zé Bonifácio foi um dos grandes professores que eu tive. E eu acho que não só na política, né? Acho que na vida. Acho que hoje é um dia muito da gente falar sobre vida. Eu acho que a política ela tem que vir em segundo plano. Acho que o Zé foi um professor, como você falou, alguém que nos ensinou um jeito de ser. Mais do que um jeito de fazer política, também um jeito de ser alguém político. Está sendo muito triste para a nossa cidade, eu acho que o município perdeu muito, nós perdemos muito. Zé Bonifácio foi um grande guerreiro, deixou uma lição de vida, de respeito, de luta, de coragem, não esmoreceu em momento nenhum. Como diz, ele foi embora, mas trabalhou, honrou, né, o mandato dele até o último momento. É uma perda muito grande para a cidade. Nossa relação ela não foi muito breve, né? Eu tive poucas vezes no gabinete do prefeito, sempre para levar a demanda da proteção animal, mas eu sei que ele era um prefeito e um político muito querido por todos aqui na cidade. A cidade está de luto, viveremos alguns dias aí de luto. Meus pêsames e sentimento para a família, né, como ser humano. Como político também sei que é uma grande perca, mas principalmente como ser humano, né, pai, filho, marido, esposo. E nós sentimos muito. Como eu digo para os meus amigos, Zé escolheu me amar, me respeitar. Quando muitas pessoas quiseram se afastar, ele me abraçou e ficou do meu lado. Me deu oportunidade para que a gente desenvolvesse um trabalho na prefeitura. Então eu devo muito ao José Bonifácio. Foi um pai para mim, foi um amigo, uma pessoa que a gente sabe da lealdade, o quanto ele era honesto, o quanto ele queria que a cidade evoluísse de verdade, o quanto ele cuidou dos servidores. Então ele deixa um legado enorme, gigante aqui. Eu fico emocionado porque é uma pessoa que realmente conquistou o meu coração, o coração da minha família.